presença da nossa querida doutora Gabriele Comácio, ela que é nutricionista, para a gente avançar um pouco nessas reflexões. Estamos vivendo o Agosto Dourado, é o mês que tem o objetivo nesta campanha do Agosto Dourado de incentivar e falar sobre o tema que eu acho que é importante, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada. Satisfação em recebê-la aqui. O que é importante destacar em relação ao aleitamento materno, a amamentação em si pela mãe? Então, nós sabemos do potencial nutricional, né? Então, como todos os mamíferos, né? O corpo ele vai se preparando para esse processo. E a nutrição presente nesse leite, ela vai fazer total diferença para o desenvolvimento, como a própria Organização Mundial de Saúde recomenda, né? Que seja alimentado esse recém-nascido até os 6 meses exclusivamente. Ou seja, não precisa de outro alimento, porque ele está realmente completo, né? E nós passamos por muitos anos com informações muito equivocadas sobre o leite materno. Então, se você pegar ali 30 anos atrás, se amamentava até uns 3 meses, já começava a alimentação. Hoje, com os estudos e toda essa descoberta do potencial do leite materno, a recomendação é que seja exclusivo mesmo, só esse leite. Nem chá, nem água, nem nada. Agora, tem que ser avaliado alguns quesitos. Por exemplo, se o bebê está ganhando peso, está dormindo bem, todo o desenvolvimento dele esperado para essa faixa etária ali está ocorrendo da forma adequada. E essa mãe, ela está fazendo as restrições necessárias para conseguir amamentar esse bebê e produzir um leite de qualidade? Quais são as restrições, né? Ela não está bebendo? Não está ingerindo algum tipo de medicação que poderia afetar a qualidade do leite, ou até mesmo transportar, né, ir para o leite, isso pode afetar o neném. Então, existem algumas questões que a mãe precisa ter uma responsabilidade para ela conseguir atingir essa meta, que é a recomendação do leite da amamentação exclusiva, né? E o médico é que consegue orientá-la a respeito disso tudo, né? Com certeza. O nutricionista, o enfermeiro, né, que atua nessa área, ele dá um suporte muito bom, mas existem algumas condições, algumas questões que realmente o médico pediatra, o ginecologista que está acompanhando essa mãe vai precisar avaliar, né? Para poder dizer se ela está adequada mesmo a amamentar ou não. Perfeito. Além dessas questões físicas, da qualidade da mãe ali, é importante que se organize para que ela consiga ofertar isso para o seu filho com quem está ali ajudando, né? Ela tem que ter essa rede de apoio, porque sozinha me parece bem difícil essa missão, né? É uma missão. Às vezes a gente vê no atendimento materno-infantil uma preocupação muito grande com o parto, né? Eu sempre falo para os pacientes, o parto ele é 1-2 dias, né, envolvido ali, mas e a amamentação? Que a recomendação é até 2 anos ou mais. Não é uma recomendação que vem do nada, assim, né? Tem todo um estudo, um embasamento, a gente sabe que as crianças a partir de 6 meses elas já vão ingerir alimentação, mas não é uma alimentação num volume que supriria 100% aquela dieta, então é necessário ainda se manter uma complementação ali com a amamentação. A partir de 1 ano, em alguns casos, pode sim até se suspender, mas a recomendação até 2 anos ou mais, ela tem fundamento não só nutricional, como psicológico também. Toda essa questão do desenvolvimento neuro, né, que a criança precisa desse apoio. E se essa mãe ela não tiver rede de apoio, ela vai ter aí grandes desafios para enfrentar. Porque, por exemplo, existem alguns bebês que eles têm uma demanda noturna maior que outros. Que vão querer mamar cada pouco de noite. Exato. E aí ela já passa, por exemplo, durante o dia dela, limpando casa, arrumando comida, lavando roupa, né, fazendo serviços domésticos, preocupada com isso da casa, com essa gestão da casa, muitas vezes da família. E não tem ninguém para estar dando um suporte para ela nisso. Para ela dormir um pouco. Para ela poder descansar. Eu sempre brinco assim, às vezes as pessoas falam, mas eu preciso tomar muito suplemento para produzir leite de qualidade. Não, você precisa dormir. Você tem que dormir. Só que o seu sono ele não vai ser mais como ele era antigamente, né? Você vai acabar tendo que dormir. Você vai ter que dormir, às vezes, durante o dia, umas sonecas, né? Parceladinho. Né? À noite também. Às vezes você não vai ter uma noite inteira de sono. Agora, uma mãe que acorda de hora em hora. Isso tem que ser falado para o médico, tem que ser falado para o nutricionista que está acompanhando. Qual é o normal ali? Cada 2, 3? Normalmente, quando o bebê nasce, realmente a primeira semana é mais intensa mesmo. O bebê ele vai mamar de meia hora, 1 em 1 hora, 2 em 2 horas, no máximo, assim. Depois de 1 mês, já começa a se estender esse prazo. Certo. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda a questão do sono do neném, que ele tenha em torno de 14 a 16 horas, no mínimo, de sono. Por dia. Só que aí você vai fazer aquele registro, né? Para observar se está atingindo isso. Agora, se acorda de hora em hora,
E aí esse sono, mesmo dormindo, você vê que um bebê está muito agitado, pode ser que ele esteja com alguma questão ali gástrica, às vezes um refluxo, uma disquesia, tem que dar atenção, né? Sim, então isso claro. estressa a mãe também, porque a gente não está acostumado com o choro, né? Sim. Então quando a gente vê... E a única forma do bebê se comunicar é o choro. Então, um bebê que não dorme bem, ele costuma ser um bebê mais choroso, né? Então, a gente fica com essa preocupação, né? Será que tem alguma coisa mais grave que está acontecendo? E aquilo vai gerando um estresse na mãe, que é algo que também pode afetar a produção de leite. E a alimentação desta mãe? Tem muitos mitos. Pode isso, não pode aquilo, tem que comer aquele outro. O que dá para colocar para resumir essa história? Então, depende muito de como é que foi esse parto. Porque, por exemplo, uma mãe que teve um parto natural, mas a gestação foi muito tranquila, foi dentro do termo, o bebê nasceu com um peso bom, né? Toda a avaliação ali pediátrica tá ok, né? Essa mãe, ela está liberada para manter esse padrão de alimentação que ela já vem seguindo, desde que ela não ingira alimentos ricos em cafeína, alimentos que têm uma concentração de açúcar muito grande, que não ingira muitos alimentos industrializados, né, que tenham corantes, esses aditivos, Sim. e também muitos alimentos alergênicos nesse início de amamentação. Certo. Então, hoje, uma das maiores recomendações que a gente vê, que a gente atende, né, como nutricionista no consultório, nessa área, é do pediatra encaminhando essa mãe para o nutricionista por conta de fazer uma dieta com restrição de lactose. Porque o pediatra já está observando a questão relacionada à cólica ou essa própria disquesia, e ele já pede, vamos começar então a fazer uma restrição e vamos monitorar. A lactose que a mãe ingere, no caso, e aí afeta o bebê. Pode afetar. E a questão dos alergênicos em geral também. Então, por exemplo, eu já tive mães que foi um tempo até a gente descobrir ali o que ela estava ingerindo que afetava de forma direta o neném. E aí a gente descobriu, por exemplo, eu já tive mães com questões com soja, já peguei casos com a questão da proteína do leite, da lactose. Já tive um caso, assim, relacionado a aditivo químico. Olha. Ela consumia determinada suplementação e acabou mudando e ficou com essa suplementação. E foi um tempo até a gente descobrir que tinha óleo de amendoim na suplementação. Daí a gente conseguiu fazer a exclusão e teve uma melhora no neném. Então, às vezes, são coisas tão simples, né? E que você exclui ali. Não quer dizer que você vai ficar fazendo essa restrição por muitos anos. É um período curto de tempo, até esse intestino maturar, né? E pronto. Às vezes um bebê que nasce prematuro, pode ser que ele vá ter muito mais reações. E aí essa mãe vai precisar fazer ajustes na dieta. E sozinha, realmente fica mais difícil, né? E uma coisa que acontece muito dentro de todo esse período, né, de puerpério, né? A gente recebe, às vezes, muita visita e começa todas aquelas receitas, né? Com muito açúcar, com leite. Sim. Que é meio que tradição isso, né? Então, canjica, mingau e tal. E essa mãe nem estava acostumada a comer essas coisas direto. E aí, logo no pós-parto, ela fica assim, né, ingerindo grande quantidade. Então, ela está aumentando a ingestão de lactose, mesmo sem conhecimento, mas isso pode ser resultado ali no neném, né? Contribuir com essa cólica. Então, assim, não existe um bebê que não vá ter nenhuma reação. Alguma coisinha ele vai ter, porque ele está desenvolvendo o sistema digestório dele ali, está maturando. Mas quando é algo mais intenso, que nem com o uso de, às vezes, um probiótico prescrito ali pelo nutricionista ou médico, ou às vezes uma massagem que a gente faz no bebê, né, um banho de balde, uma questão relacionada a sono ali, não resolveu, aí precisa fazer uma investigação e começar a mexer nessa alimentação. Com o pediatra ou com o nutricionista, no caso, que vai ser recomendado, né, doutora? Porque o pediatra, ele não tá habilitado para ficar passando receita, dieta, não é a função dele, né? Trabalho. Então, ele vai falar assim, olha, você procura um nutricionista que ele vai te ajudar no cardápio. Então, ele vai te dar dicas, vai te dar receitas, né? Eu preciso que aumente a proteína aqui, ou eu percebi, de repente, num pós-parto, perdeu muito sangue, vamos melhorar essa ingestão de ferro também via alimentação. Que bom, doutor. Infelizmente, eu preciso encerrar, né? Nossa linha passa muito rápido. Já vou aproveitar e encerrar com as TVs, né? Já foi aí, Rede TV, Cidade Verde, que vão seguir lá com o Sorriso Acontece no comando do colega Ivan Oliveira. Bom trabalho para vocês e para os telespectadores o nosso carinho. E agradecer também aqui a doutora Gabriele Comacho,